Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos queridos. Estamos aqui novamente nesta oração e meditação terapêutica no vídeo 9, parte 2 do subtópico 1. Parte 2, meu irmão. Nesta meditação, meu querido, minha querida, temos aqui um Deus que toca a história antes do milagre. Então, para você que já saiu, está saindo, está chegando, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Amados irmãos e irmãs presenciais, online, família linda que caminha conosco, esposa presente de Deus, filha lindas, maravilhosa na minha vida, filhos, filhas, irmãs, e você, minha amiga, meu amigo, todos vocês que estão andando conosco nessa série, andando com Deus em Jesus o Cristo. Aqui, meu querido, minha querida, nós estamos dando essa continuidade a essa série e hoje entramos num ponto muito sensível, muito profundo e extremamente libertador. Hoje entramos num ponto muito sensível e muito transformador, libertador, meu querido, minha querida, aqui nesse tópico, um Deus que toca a história antes do milagre, meu irmão, minha irmã. Então prepare o seu coração, prepare a sua mente, não deixe nada te atrapalhar, porque esse Deus, antes de fazer qualquer coisa extraordinária, toca a história. E por isso nós estamos aqui meditando nessa palavra, João capítulo 4, e no encontro de Jesus com a mulher samaritana. João, apóstolo nosso Jesus Cristo, nos relata no capítulo 4 do Novo Testamento, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. E aqui é importante lembrar, rapidamente, essa mulher não era apenas uma mulher, ela carregava uma história, dor, rejeição e sede. Ela era mulher samaritana, socialmente excluída, espiritualmente confusa, e minha irmã, meu irmão, efetivamente ferida, e ainda assim, o nosso Senhor Jesus Cristo foi até ela. João capítulo 4, 16, fala: vai, chama o teu marido. Aqui, meu irmão, minha irmã. Vai, chama o teu marido. Jesus vai até ela, mesmo ela sendo uma mulher samaritana, confusa e afetivamente ferida por todo o sistema religioso e da sociedade da época, meu irmão, minha irmã. O apóstolo João, capítulo 4, 16, ele não está aqui nos relatando, mudando de assunto. Cristo Jesus está profundamente aprofundando toda a situação, porque Deus não cura a superfície sem tocar a raiz. Jesus não mata a sede da alma, ignorando a história minha, sua, das pessoas. Ele toca, meu querido, minha querida, tias, tios, primas, prima, meu irmão, minha irmã. Ele toca a história antes do milagre. E por isso, meu querido, minha querida, hoje nós entramos num ponto muito sensível e justamente por isso, profundamente transformador e libertador, filhas. Quando falamos de um Deus que toca a história antes do milagre, nós estamos falando de algo que muitas vezes passa despercebido. Deus não começa pelo resultado, Deus começa pela pessoa. Nós, como seres humanos, queremos o milagre rápido, queremos a água transformada em vinho, queremos a cura, queremos a porta aberta, queremos a resposta. Mas Deus, em sua sabedoria, toca primeiro a história que nos trouxe até aqui. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus não oferece a água viva sem antes tocar na ferida. Jesus não ignora os 5 maridos dessa mulher. Ele não ignora a solidão dessa mulher de Samaria. Jesus não ignora as tentativas fracassadas de preencher o vazio. E isso é profundamente terapêutico. Tias, primas, o irmão online presencial. Por que diácono, diaconisa, pastores, pastoras? Porque muitos de nós queremos que Deus resolva o hoje, sem mexer no ontem. Queremos um milagre, mas não queremos revisitar a dor que nos formou. As escolhas que fizemos tentando sobreviver. Os caminhos que percorremos para não sentirmos abandono, meu irmão, minha irmã. Mas, sobrinha, irmão carnal, queridos, queridas, mas Jesus mostra algo essencial. O milagre que não toca a história não liberta, apenas alivia. Quantas pessoas vivem de pequenos alívios espirituais, mas continuam presas emocionalmente, repetindo os padrões, revivendo ciclos e carregando culpas que nunca foram curadas. Mas, minha irmã, meu irmão online presencial, quando Deus toca a história antes do milagre, Ele não está nos acusando, Jesus está nos reorganizando por dentro. E Jesus está dizendo: eu não quero apenas te dar algo, eu quero te devolver você. Quando Jesus fala, eu não quero apenas te dar algo, eu quero te devolver você. Aqui está um ponto libertador, meu querido, minha querida. O maior milagre daquele poço não foi a água viva, foi uma mulher que trouxe de se esconder. Foi uma mulher que voltou para a cidade sem vergonha, sem medo, sem rótulo. E hoje, Deus continua fazendo o mesmo. Ele toca a minha, a nossa história. Não para nos ferir, mas para nos curar profundamente. Para que o milagre não seja um evento isolado, mas um modo de viver.
Meu irmão, minha irmã, sobrinhas, cunhadas, irmão carnal, meu querido, minha querida, talvez hoje o Deus Espírito Santo esteja dizendo: antes de mudar a sua situação, eu preciso tocar a sua história. E quando isso acontece, a libertação não é momentânea, ela é permanente. Meu querido, minha querida, ela é permanente. Porque Deus não cura a superfície sem tocar raiz. Jesus não mata a sede da alma, ignorando a história minha, sua, a nossa história. Jesus Cristo, Ele, o Deus encarnado, Ele toca a história antes do milagre, meu querido. E a resposta desta mulher rejeitada, pela sociedade, aonde os judeus diziam na época, oravam todos os dias, por não ter nascido samaritanos. E a oração que eles faziam era assim: meu irmão, minha irmã. A resposta desta mulher é curta. João capítulo 4:17. João 4:17. Aqui, meu irmão, ela diz assim: não tenho marido. Aqui não há discurso bonito, aqui não há explicação longa, há defesa, há cansaço, há ferida antiga. E Jesus, o Cristo, responde de forma absolutamente terapêutica: você falou a verdade. João capítulo 4:17. Você falou a verdade. Meu querido, minha querida, preste atenção nisso. Jesus valida a verdade antes de revelar o restante da história. Jesus não humilha, Jesus não expõe, Jesus, o Cristo, não rotula. Jesus, o príncipe da paz, Jesus, o Messias, Jesus, o eu sou, o verbo se fez carne e veio viver no meio de nós. Jesus organiza a narrativa interna desta mulher. E Jesus continua, conforme João capítulo 4, no versículo 18, no Novo Testamento. Você já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Meu irmão, minha irmã. Por isso, meu querido, minha querida, nessa manhã, nessa tarde, quando esta mulher é tocada pela presença do Deus vivo, mesmo ela sendo rejeitada, Jesus entra na história dessa mulher e transforma esta mulher. Meu querido, meu querido. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é esta pessoa maravilhosa desse capítulo 4 do Evangelho, desse encontro com a mulher samaritana, ele faz uma transformação. É essencial nós entendermos algo muito profundo. Essa mulher não era apenas uma mulher diante de um poço de água. Ela era alguém que carregava uma história de rejeição e de sede. E aqui, meu irmão, porque rejeição não é apenas quando alguém nos abandona, rejeição também é quando a vida nos ensina, repetidas vezes, que eu, você e nós não somos escolhidos, que não somos vistos, que não somos suficientes. Mas essa mulher samaritana foi rejeitada pela sociedade, pela religião, pelos relacionamentos, pelas próprias histórias. E toda rejeição gera sede. Sede de aceitação, sede de pertencimento, sede de ser amado ou amada. E nos nossos dias atuais, querido, quantas pessoas hoje não estão vivendo exatamente assim? Não vão mais ao poço físico, mas vão ao poço emocional todos os dias. Buscam em pessoas, em relações, em vícios, em trabalhos excessivos, em religião vazia, aquilo que só o nosso Senhor Jesus Cristo pode oferecer. Pode oferecer tias, tios, primos, prima, meu irmão, minha irmã, online presencial. Do ponto de vista terapêutico, meu querido, minha querida, isso é muito claro. Quem não cura a rejeição, passa a viver tentando preencher vazios. E quem tenta preencher vazios, sem tratar a raiz, vive cansado, frustrado e com sede constante. Mas Jesus não encontra essa mulher para condená-la. Filhas, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Jesus encontra a mulher de Samaria porque viu a história antes de ver o erro. Antes de ver o erro. E esse é o Deus que nós servimos hoje. Um Deus que não começa pelo comportamento, mas pela dor que gerou aquele comportamento. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, já diaconisa, pastores, pastoras, eu, você, nós. Talvez você também não seja apenas uma pessoa. Você é alguém carregando histórias não resolvidas, feridas escondidas, uma sede que ninguém conseguiu matar. E Jesus continua se aproximando com a mesma voz. Se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. E esse encontro é maravilhoso, é poderoso. Esse encontro continua acontecendo hoje. Não no poço de Samaria, mas no coração de quem decide parar de fugir e deixar Jesus, o Cristo, tocar a sua história, como tocou a minha, a da minha esposa, e pode fazer um milagre na sua vida hoje, meu irmão, meu querido, minha querida. Porque, meu querido, minha querida, quando Jesus diz, chama o teu marido, ele não está fazendo uma pergunta moral. Jesus, o Cristo, está tocando o ponto da identidade ferida. Jesus vai até ela, mesmo sabendo que ela é mulher samaritana, confusa emocionalmente, efetivamente ferida, machucada pelo sistema religioso, esmagada pela cultura e pela sociedade da época. E isso, meu irmão carnal, sobrinhos, sobrinhas, primo, primas,
tias, tios, primos, diácono, diaconisa, pastor e você, irmão, online presencial. E isso, meu querido, minha querida, minha amiga, meu amigo. E isso fala diretamente conosco hoje. Porque muitas pessoas confundem essa fala de Jesus, o Cristo, como confronto duro, quando na verdade é convite à verdade. Do ponto de vista de cura, do ponto de vista terapêutico, de meditação. Isso é profundo. Jesus não pergunta sobre religião. Jesus não pergunta sobre doutrina. Jesus, o Cristo, não pergunta sobre templo. Cristo Jesus, o príncipe da paz, pergunta sobre vínculo. Sobre onde ela tentou construir segurança. Sobre quem ela tentou usar para matar a sede da alma. Chama o teu marido. Chama o teu marido. É como se Jesus dissesse: onde você tem buscado pertencimento? Quem tem sido a sua fonte? Ou o que você usou para sentir inteiro? E a resposta dessa mulher de Samaria revela algo que muitos de nós escondemos. A mulher, ela de Samaria, teve muitos relacionamentos, mas nenhum foi para frente. Muitos relacionamentos, mas nenhum foi casa, nenhum foi descanso, nenhum foi cura. Quantas pessoas hoje também vivem assim, meu irmão, pulando de relação em relação, de igreja em igreja, de trabalho em trabalho, de vícios em vícios, tentando encontrar algo que sustenta a alma. Meu irmão, canal, cunhada, sobrinho, sobrinha, você online presencial. Jesus não expõe para humilhar, Jesus revela para libertar. Porque quando a ferida governa, o comportamento repete. Quando a dor não é tocada, a história se repete com novos rostos, faces diferentes. Filhas, primos, primas, sobrinha, sobrinha. E aqui está o ponto libertador. Jesus, o príncipe da paz, o Messias. Jesus, o Cristo, o Salvador, entra na história dessa mulher sem medo da bagunça da vida dela. Ele não recua diante do caos emocional, ele não se assusta. Jesus Cristo, com a confusão afetiva. Ele se aproxima com amor, carinho, mas com a verdade. E hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus continua se aproximando das pessoas feridas, não para julgá-las, mas para dizer: tias, tios, primos, primas, cunhadas, sobrinhos, minha amiga, meu amigo, eu vejo a sua história e mesmo assim eu escolho ficar ao seu lado para você ter mudança de comportamento e, assim, arrependimento e salvação. E quando Jesus toca a história, a ferida deixa de definir a identidade. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo toca a história, a ferida deixa de definir a identidade e a libertação começa de dentro para fora. Meu irmão, minha irmã. Jesus fala: você já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Conforme João, capítulo 4, versículo 18. Mas note algo muito importante aqui. Jesus não a chama de adúltera. Não chama essa mulher de Samaria de adúltera. Jesus não chama ela de prostituta. Jesus não reduz a mulher ao erro. Ele mostra onde a sede estava sendo colocada. A sede estava sendo colocada. Essa mulher era rejeitada pela sociedade de uma forma muito mais profunda do que eu, você e nós imaginamos. Porque naquele tempo muitos judeus faziam orações diárias agradecendo por 3 coisas. Por não terem nascido gentios. Por não terem nascido samaritanos. E por não terem nascido mulheres. Perceba o peso disso, meu irmão, minha irmã. Tia, tios, primos, primas. Você é online presencial. Essa mulher cresceu ouvindo, direta ou indiretamente, que a própria existência dela era um erro para o sistema religioso da época. Agora traga isso para os nossos tempos. Talvez hoje ninguém faça essa oração com essas palavras, mas o espírito dela continua vivo quando alguém é excluído, quando alguém é rotulado, quando alguém é tratado como menos, quando alguém é visto como indigno de Deus. Meu irmão, minha irmã, queridos, queridas, mas Jesus nos traz um ponto de vista terapêutico. E isso é devastador, isso é maravilhoso. Quando uma pessoa cresce ouvindo que não pertence, ela passa a tentar provar valor o tempo todo. E essa tentativa constante gera culpa, ansiedade, relacionamentos adoecidos e uma sede emocional interminável, insaciável. E é exatamente nesse contexto que Jesus, o Cristo, o príncipe da paz, entra. Jesus não apenas conversa com uma samaritana, Jesus quebra a barreira étnica, a barreira religiosa, a barreira social, a barreira emocional. E quando o sistema dizia: você não deveria existir, Jesus diz com a presença do Deus vivo encarnado: eu te vejo, eu falo com você e eu fico. E aqui, meu irmão, minha irmã, está esse ponto libertador para você, para mim, para nós hoje. Muitos irmãos, irmãs, tias, tios, primos, primas, sobrinhos, sobrinhas, cunhadas, filhas lindas, maravilhosas, presente de Deus na minha vida. E você também, irmão, lá é presente. Minha amiga, meu amigo. Muitos carregam marcas profundas. Não porque são pecadores, mas porque foram ensinados a se odiar espiritualmente. Jesus não reforça o sistema. Jesus, o Cristo, cura quem o sistema esmagou. Talvez você hoje carregue uma dor que não veio de escolhas erradas, mas de palavras erradas que colocaram sobre você.
Talvez você tenha aprendido a se sentir indigno, até diante de Deus. Mas a boa nova, minha irmã, meu irmão, é que Jesus continua fazendo o mesmo que fez naquele poço com a mulher de Samaria. Ele atravessa o preconceito, Cristo Jesus atravessa a religião morta, Cristo Jesus, o Messias, atravessa a rejeição. Para dizer silenciosamente para você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você não é um erro, você é alguém que eu vim encontrar. E quando essa verdade entra, a sede começa a cessar, não porque o mundo mudou, mas porque a identidade foi restaurada. A identidade foi restaurada. Meu irmão, minha irmã, a identidade foi restaurada. Jesus não reduz a mulher ao erro, ele mostra onde a sede estava sendo colocada. E aqui está a chave espiritual. A sede espiritual dela sempre tentou ser resolvida por meio de relacionamento. Esta mulher trocou de poço achando que o próximo mataria a sede. E isso não é apenas uma história antiga, ela é atual. Cada relacionamento fracassado não foi um erro moral, foi uma tentativa de pertencimento, segurança, amor e identidade. E Jesus é maravilhoso, que ele não acusa a mulher. Jesus explica a sede a ela, como explica você hoje. Essa manhã, nessa tarde, nessa noite. Você que já saiu, está saindo, está chegando. Meu irmão, minha irmã. A religião costuma apontar o erro e ir embora. Mas Jesus, o Messias, a fonte de água viva, aponta o erro, mas permanece com você. Religião cria vergonha, Jesus cria consciência curável. O sistema do mundo diz, mude de comportamento. Jesus diz, entenda a sua sede. O sistema do mundo religioso oferece regras. Jesus oferece relacionamento. O sistema apressa a conversão. Mas Jesus, o Cristo, o príncipe da paz, respeita o meu, o seu, o nosso processo. O Deus que não gosta de fazer milagres, prefere formar pessoas inteiras. Jesus não entrega água viva sem primeiro tratar as fontes erradas aonde bebemos essa água. Porque quando a fonte é curada, a sede muda, a vida muda. O caminho, seu, meu, nosso, muda. Meu irmão, minha irmã. O profeta Abacuque, no capítulo 3, 17 a 18, no Antigo Testamento, ele nos relata: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isto é fé madura. Isto é andar com Deus. Tiago, diaconisa, pastores, pastoras, meu irmão, minha irmã, tias, primos, primos. Jesus andou com pecadores, mas não se misturou ao pecado. Ele se aproximou para transformar, não para conviver com os pecadores em situação de pecado, meu irmão. Essa é uma diferença muito grande. Que muitos dizem, Jesus bebeu com pecadores, Jesus andou com pecadores. Sim, mas ele andou para transformar, mas não para conviver com pecadores. E isso é profundo em nossa vida, porque muitos irmãos hoje acham que têm o poder de transformar e acabam se contaminando como uma areia movediça, onde vai se afundando aos pouquinhos porque não tem o poder do Espírito Santo. Porque só quem cura, transforma é a Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho, Jesus o Cristo e o Deus Espírito Santo, nosso Consolador, orientador. Quando você usa a sua própria força, o que acontece é que você devagarinho, quando você cai no lamaçal ou numa areia movediça, você passa a ser sugado para o lado daqueles que continuam no pecado. Então, meu querido, minha querida, as más companhias corrompem os bons costumes. Aonde o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios 15, 33, meu irmão, minha irmã. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se conecta. Filhas, irmãos, irmãs, diáconos, diaconisa, pastores, pastoras. Com quem você se conecta? Você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Porque nem toda água mata a sede. Alguma só aumenta o vazio. Porque o Deus que toca a história antes do milagre está nos chamando agora, nesse momento, hoje, a olhar para dentro. Não para nos acusar, não para nos curar, mas para nos restaurar. Isso é muito grande, porque existe uma confusão perigosa nos nossos dias. Muito grande. Existe, meu irmão, minha irmã, uma confusão muito perigosa nos nossos dias. Muitos dizem como falamos. Jesus bebeu com pecadores, Jesus andou com pecadores. Sim, é verdade. Mas Jesus andou para transformar, não para se misturar. Jesus andou não para se adaptar. Jesus andou não para normalizar o pecado. Filhas, meu irmão, minha irmã, diaconisa, pastores, pastoras. Jesus nunca foi influenciado pelo ambiente. O ambiente é que era transformado pela presença de Jesus, o príncipe da paz, o Cristo, o Salvador, o Redentor. E aqui, meu irmão, minha irmã, aqui entra um ponto profundamente sério para você, para mim, para nós hoje. Porque em nossas congregações eu já testemunhei muito disso. Muitos irmãos acham que têm esse mesmo poder em si mesmo. Acham que pode ir, ficar, conviver, permanecer em ambientes de pecado, achando que vão transformar. E quando, na verdade, estão sendo contaminados aos poucos. Isso é como uma areia movediça. Ninguém afunda de uma vez, afunda devagar. Primeiro o tornozelo, depois o joelho. E quando eu e você nós percebemos, já perdeu a força para sair. Meu querido, minha querida.
Quando alguém tenta salvar com a própria força, sem o poder do Espírito Santo, sem cobertura espiritual, sem discernimento, o que acontece é inversão de influência. A pessoa não transforma, essa pessoa se adapta, se relativiza e ela começa, o irmão, a irmã, o cristão, a justificar. Ela começa a perder sensibilidade espiritual. E aqui precisamos ser muito claro. Tias, primos, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, você online, presencial, que já saiu nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Quem cura, quem transforma, quem liberta, não somos nós. Quem cura é o Deus Pai. Quem salva e redime é Jesus, o Deus Filho, Jesus Cristo. E quem sustenta, orienta e guarda é o Deus Espírito Santo, o nosso Consolador, orientador, iluminador. Quando alguém tenta ocupar um lugar que não é seu, o resultado é cansaço, confusão e queda. Mas Jesus entra na vida da mulher samaritana com autoridade espiritual. Ele não entra ferido. Jesus Cristo, o Messias, não entra vazio. Ele não entra, Jesus Cristo, buscando algo dela. Ele entra cheio, mas cheio do Espírito Santo. Cheio de verdade, cheio de amor que confronta e cura. E é isso que muitos precisam entender hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Sem a presença viva da Trindade, sem a vida do Deus Espírito Santo, o contato constante com o pecado não gera libertação, gera contaminação gradual. E quando alguém cai no lamaçal, por conta própria, sem cobertura espiritual, sem direção do Deus Espírito Santo, essa pessoa começa a ser sugada para o mesmo lugar daqueles que ainda não querem mudar. Por isso Jesus não se misturava, Jesus se posicionava. Meu querido, minha querida, tias, tios, primas, prima, meu irmão, minha irmã. E hoje o Espírito Santo nos chama ao mesmo discernimento. Não é isolamento, não é orgulho espiritual, é consciência de limites. Nem todo lugar é para você, nem toda conversa é para você, nem toda missão foi te entregue. Diácono, diaconisa, pastores, pastora, meu irmão online presencial, queridos. Porque quem não está firme na rocha, não sustenta o peso da areia movediça. E essa palavra hoje não é para acusar, é para proteger. Meu irmão, minha irmã, para proteger. E Jesus continua conversando com essa mulher. Meu querido, minha querida. A resposta dela é curta. Não tenho marido, poucas palavras, pouca explicação. E muito peso. E Jesus responde: você falou a verdade. Aqui está algo que nós precisamos aprender. Jesus valida a verdade. Antes de revelar o restante da história. Jesus, o príncipe da paz, não expõe. Jesus, o Cristo, não acusa. Jesus, o Cristo, não humilha. Jesus, o Messias, ele organiza a conversa narrativa interna dessa mulher. Porque o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, João, capítulo 4, 18, nos relata na conversa: você já teve 5 maridos. Mas repare com atenção. Jesus não chama ela de adúltera, isso é maravilhoso. Jesus não chama ela de prostituta. Jesus não reduz a mulher ao erro. Jesus mostra aonde a sede estava sendo colocada. Porque a sede espiritual dela sempre tentou ser resolvida por meio desses relacionamentos ilícitos. Ela trocou de poço, ela trocou de pessoas, trocou de história, achando que o próximo iria matar a sede. Jesus não acusa a mulher. Jesus explica a sede dela. E quando a sede é entendida, o comportamento começa a mudar. Aqui entra um alerta geral para nós, igreja. Religião costuma apontar o erro e ir embora. Jesus aponta o erro e permanece. Religião cria vergonha. Jesus cria consciência curável. São 2 caminhos, fico bem claro aqui. Um caminho espiritual superficial, quer milagre rápido, sem trazer raízes fortes. O caminho de Jesus, o Cristo, o Messias, o príncipe da paz, que prefere formar caráter antes de operar o extraordinário. Porque João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertação começa na verdade, não no espetáculo. Meu irmão, minha irmã, tias, tios, primos, primas. Queridos, você online, presencial que já saiu nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. O Deus que toca a história antes do milagre está nos chamando hoje, você e eu, nós, para olharmos para dentro. Não para nos condenar, mas para nos curar. Porque quando a fonte é curada, a sede muda, a vida muda, o caminho muda. Meu irmão, minha irmã. E esta é a água, querida. Meu irmão, minha irmã. Essa mulher, meu querido, minha querida, ela passa por toda essa experiência. Água viva, Ma'in Shaim. Meu querido, isso é uma expressão hebraica usada no Antigo Testamento, que significa água corrente, água de fonte, água que flui, em contraste à água parada de poço. Onde os profetas Jeremias encontramos, meu irmão, minha irmã, profeta Zacarias, em Levítico também encontramos. Se deixarmos, meu irmão, minha irmã, essa conexão sexual explícita, isso confunde, escandaliza e desvia do eixo teológico desse texto poderoso e maravilhoso. O duplo sentido existe no diálogo, mas no nível de incompreensão da mulher, não na intenção de Jesus. Então, meu querido, minha querida, quero que você entenda, corrigindo isso, sem perder a profundidade que eu, você, nós podemos meditar nessa palavra, e que a profundidade aqui presente, meu querido, minha querida, dessa mensagem. Essa mulher está ouvindo no nível natural, mas Jesus está falando no nível espiritual. Se você conhecesse o dom de Deus
E quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido. E ele lhe teria dado. O quê? Água viva. Capítulo 4 do Novo Testamento, apóstolo João, versículo 10. Meu irmão, essa conversa. E que conversa é essa? Meu irmão, minha irmã. A mulher não conseguiu entender. Água viva na Bíblia não é erotização, não é insinuação, não é vulgaridade. Água viva é água que corre, é fonte, é vida em movimento. É o oposto da água parada no poço. Mas a mulher ainda não entende, como muitos de nós hoje não entendemos. A mulher de Samaria não entende o que é água viva, como muitos de nós não entendemos. Meu irmão, minha irmã. E ela diz, o Senhor não tem como tirar a água do poço. De onde vem essa água viva? Conforme nos relata o Novo Testamento, apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, João, capítulo 4, 11. Ela está presa ao método. Mas Jesus está falando de fonte. Então Jesus ainda aprofunda. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Meu irmão, minha irmã. João capítulo 4, 13, 14. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui Jesus não promete milagre externo, ele promete transformação interna. E a mulher responde, com sede verdadeira, Senhor, dê-me desta água. A mulher de Samaria responde, Senhor, dê-me desta água. Quantas vezes agora você e eu, nós estamos precisando dessa água e pedindo, Senhor, me dê desta água. Porque nós queremos essa água que o Senhor nos dá e nos tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã. Essa mulher quer parar de voltar ao poço. Essa mulher quer parar de voltar ao poço. Ela quer descanso, ela quer alívio. Ela quer voltar a ter moral, caráter, dignidade. E ser vista, ser uma pessoa íntegra. Não somente para o ambiente, esse exemplo onde ela vive, mas também para ter o arrependimento, a salvação e assim também a mudança de comportamento, esse exemplo na sociedade. Meu querido, minha querida. Ela quer descanso, ela quer alívio. E aí vem a virada maravilhosa, meu irmão. Aonde João, capítulo 4, 16, nos relata. Meu irmão, minha irmã, nos relata. Vá, chame o seu marido. Aparentemente, isso não tem relação, mas tem tudo a ver. Porque na cultura bíblica, o marido é chamado de Senhor. Sara chamava Abraão do Senhor. Aonde Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. A palavra usada era Baal, Senhor, dono, referência. Então Jesus está perguntando quem governa a sua vida, quem é o seu Senhor, qual é o seu Baal. E a mulher de Samaria, no poço, responde, não tenho marido. Ela está dizendo, não tenho Senhor, não tenho dono. E Jesus confirma, você já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. João, capítulo 4, versículo 18. Mas observe com atenção, meu irmão, minha irmã, tias, tios, primos, prima, você online presencial. Jesus não a chama de prostituta, Jesus não a chama de adúltera, Jesus não a reduz ao erro. Ele revela a desordem espiritual na vida dessa mulher de Samaria. Aonde a mulher entende, ela diz. E essa mulher entende, queridos. Essa mulher entende o erro, entende que ela era uma prostituta, que o que ela estava fazendo não era certo. Essa mulher entende. E ainda ela reconhece, Senhor, vejo que és profeta. E ela não muda o assunto, ela aprofunda o assunto. Meu querido, minha querida. E ela não muda, ela aprofunda. E ela diz ainda, nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. O que ela está dizendo? Agora eu entendi. Você não está falando só de mim, você está falando do meu povo. Porque os samaritanos, o povo de Samaria, misturaram deuses, misturaram Balaim, misturaram cultos, promiscuidade espiritual, sartunalhas, religiões. E Jesus responde com uma das maiores revelações da Bíblia. Está chegando a hora. E já chegou em quem os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde João capítulo 4, 23, versículo 24 nos relata. Está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem em Siquém, nem em Jerusalém, mas o coração, Deus não procura lugar. Deus procura adoradores de verdade, meu irmão, minha irmã. Adoradores de verdade. Como não amar, meu querido, minha querida? O Deus que toca a história antes do milagre não quer trocar o seu poço, ele quer mudar a fonte. E quando a fonte muda, a vida muda, a adoração muda, o caminho muda. Queridos, meu irmão, minha irmã. Diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Filhas, sobrinhas, cunhado, irmão, carnal. Você, minha amiga, meu amigo. Meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja com essa sede igual a mulher de Samaria. Talvez estejamos com essa mesma sede da mulher de Samaria. E quando a mulher de Samaria responde, Senhor, dá-me dessa água, ela não está pedindo apenas água espiritual, ela está pedindo descanso para a alma. Esse pedido nasce do cansaço de voltar sempre ao mesmo lugar. Poço de cacimbas, rachada com águas sujas. Ela está pedindo descanso. Ela está pedindo descanso de repetir as mesmas histórias, do cansaço de repetir as mesmas histórias, de tentar se sustentar sozinha. E quantas vezes hoje, meu irmão, minha irmã, você e eu, nós estamos exatamente assim, dizendo no fundo do coração, Senhor, eu preciso dessa água, eu não aguento mais. Volta ao poço, porque o poço representa hábitos que não mudam, pecados que não repetem,
relacionamentos que ferem, promessa que não se cumpre, esforço sem transformação. Essa mulher quer parar de voltar ao poço. E isso é profundamente, meu irmão, terapêutico para você hoje, nessa manhã, nessa tarde. A mulher de Samaria quer descanso, alívio, restauração da dignidade, moral reconstruída, caráter restaurado, olhar limpo diante das pessoas e diante de Deus, principalmente diante de Deus. Ela quer voltar a ser vista, não como rótulo, não como passado, mas como alguém íntegro. E aqui está algo muito importante. Para você, para mim, para nós. Hoje, Jesus não oferece água viva apenas para tirar alguém do pecado. Jesus oferece água viva para restaurar a identidade. Porque quando a identidade é curada, o comportamento muda naturalmente. Arrependimento não nasce do medo. Arrependimento nasce do encontro. Salvação não é imposição. Salvação é resposta ao amor. Essa mulher de Samaria, no poço com Jesus, não quer apenas mudar de lugar. Ela quer mudar de vida. E quando Jesus se torna a fonte, a pessoa deixa de ser exemplo de queda, passa a ser exemplo de transformação. Tias, tios, primas, prima, meu irmão, minha irmã, queridos, você é online presencial. Essa mulher do poço de Samaria não apenas para de ir ao poço. A mulher de Samaria se torna alguém que aponta para a fonte. E isso é para nós hoje, meu querido, minha irmã. Maravilhoso. Quando pedimos, Senhor, dá-me desta água, nós entendemos dizendo, eu não quero mais sobreviver, eu quero viver. E o Espírito Santo continua fazendo essa obra hoje. Curando, restaurando, dando dignidade, formando caráter e nos transformando em fontes que jorram para a vida eterna. Fontes que jorram para a vida eterna. Fontes que jorram para a vida eterna. Meu querido, minha querida. Água viva. Marido e adoração. Se você conhecesse o dom de Deus. João capítulo 4, 10. Quando Jesus fala em dom de Deus, ele não está falando primeiro de algo que Deus dá para de quem Deus é. Porque Romanos capítulo 6, meu irmão, minha irmã, versículo 23. O dom gratuito de Deus, olha bem, gratuito, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom é relacional, não material. É Cristo antes do benefício. Meu irmão, minha irmã. Então, meu querido, minha querida, água, símbolo de pureza, vida, bênção, presença divina. Jeremias nos relatou isso em capítulo, no Antigo Testamento, versículo 17, 13. O Senhor é a fonte de água viva. E Jesus se coloca no lugar em que só Deus ocupa no Antigo Testamento. Meu irmão, minha irmã. Amém? O que nós podemos tirar dessa meditação para a nossa oração e meditação terapêutica para hoje? No poço de cacimba, de paredes rachadas e água suja, que talvez nós estejamos bebendo. Como que nós podemos pedir a Deus para nos transformar? Meu irmão, minha irmã, em oração. Meu querido, minha querida. Como que nós podemos meditar nessa palavra? Como para que nós não permaneçamos no poço, mas que nós possamos sair do poço de cacimbas e bebendo da água viva. Agora não é mais tempo de explicação, é tempo de entrega. Feche os seus olhos por um instante e se veja diante do poço da sua própria história. Tia, tios, primos, prima, meu irmão, minha irmã, sobrinha, irmão, canal. Você é online presencial, minha amiga, meu amigo. Feche os seus olhos por um instante e se veja diante do poço da sua própria história. Talvez não seja um poço de pedra, mas um poço de cacimba com paredes rachadas, onde a água parece suficiente no começo, mas sempre vem turva, sempre vem contaminada e sempre volta a dar sede. Pergunte você agora, com sinceridade diante de Deus. Senhor, de que poço eu tenho bebido? Que água eu tenho aceitado só para sobreviver? Que rachadura da minha história eu nunca tratei? Que mistura eu permiti dentro do meu coração? Muitos de nós bebemos de relacionamentos que não curam, hábitos que alimentam por um momento, religiosidade que não transforma, controle, orgulho, fuga, medo. Mas Jesus, o príncipe da paz, mas Jesus, o Messias, Jesus, o Emanuel, Deus conosco, mas Cristo Jesus, o Deus Jesus, o Cristo encarnado, hoje se aproxima de nós, como naquele poço de Samaria. Ele não vem acusar, ele vem oferecer a você, a mim, a nós, água viva. Então, oremos, meu irmão, minha irmã. Senhor Deus Pai, nós reconhecemos que muitos bebemos de águas que não vêm do Senhor. Reconhecemos, Senhor, que tentamos matar a sede da alma em poços rachados, em fontes que não sustentam, em águas sujas que apenas prolongam o cansaço. Jesus Cristo, nós te pedimos hoje, dai-nos desta água. Nós não queremos mais voltar ao mesmo poço. Nós não queremos mais repetir os mesmos ciclos. Nós não queremos mais sobreviver espiritualmente. Ó Deus Espírito Santo, vem agora e toca a nossa história. Mostra onde a cacimba rachou. Cura as feridas que nos levaram a beber desta água. Remove a mistura, remove a promiscuidade espiritual, Senhor. Senhor, remove tudo o que não vem de Ti. Nós renunciamos hoje, Senhor. Renunciamos às águas que não são Tuas, às fontes falsas. Renunciamos aos atalhos da carne.
Nós renunciamos à religiosidade vazia e pedimos, Senhor, faz de nós uma fonte, que a água viva do Espírito Santo jorre dentro de nós, para a vida eterna. Senhor, Pai Todo-Poderoso, eu não quero mais carregar baldes, eu quero ser morada da Tua fonte, eu não quero mais beber a água suja, eu quero beber da água viva, Senhor. Oh, Pai, assim nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, tudo que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor é o Deus da água viva, o Senhor é o Deus que nos alimenta, é o Deus que nos consola. Então, ó Deus, Senhor Deus, reconhecemos hoje que muitas vezes bebemos de águas que não vieram do Senhor. Dá-nos discernimento. Discernimento para identificar os poços rachados da nossa vida. Oh, Deus, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom andar contigo. Assim, ó Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco. Espírito Santo, mostra-nos. Mostra-nos aonde estamos tentando sobreviver. Aonde estamos tentando sobreviver. Sobreviver em vez de viver plenamente na Tua presença. Pai Santo, Deus amado, Criador de tudo, de todos e tudo que criou, tudo do inexistente. Quebra em nós todo o apego a fontes falsas, que apenas aliviam momentaneamente, mas nunca curam a alma. Jesus, dai-nos desta água viva, para que não precisamos mais voltar ao mesmo poço de dor, culpa e fracasso. Ó Deus Espírito Santo, fecha hoje as rachaduras da nossa história, que permite a contaminação da nossa fé. Senhor, perdoa-nos por termos normalizado a água suja, só porque eram acessíveis e conhecidas, ó Pai. Jesus, o Deus vivo, Jesus, o Cristo, toca a nossa identidade antes de tocar o nosso comportamento. Pai amado, restaure em nós a dignidade que foi roubada pela rejeição, pelo pecado e pela mentira do inimigo. Senhor, ensina-nos a adorar-te, em espírito e em verdade, sem máscara, sem barganha, sem religiosidade vazia. Jesus, liberta-nos da necessidade de aprovação humana e que nos leva a beber de poços errados. Pai Deus Todo-Poderoso, dá-nos coragem para não mudar de assunto quando a verdade nos confronta, mas para aprofundar a ser curados. Espírito Santo, transforma o nosso coração em morada na Tua fonte, não apenas em recipiente temporário. Senhor, quebra hoje, Senhor, todo ciclo repetitivo que nos faz voltar sempre ao mesmo lugar de dor, a dor do passado. Senhor Jesus Cristo, queremos arrependimento verdadeiro, não apenas remorso, mas mudança e direção e de vida, Senhor. Pai amado, restaura o nosso caráter, a nossa moral, a nossa dignidade, para que sejamos testemunho vivo onde estivermos. E assim, ó Deus, que venhamos ter o caráter, moral e dignidade do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, dá-nos sensibilidade para perceber quando estamos sendo sugados pela areia movediça do pecado, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, faz de nós não apenas pessoas que recebem água viva, mas fonte que jorram para a vida eterna. Ó Deus amado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entregamos hoje a nossa história, a nossa sede, o nosso futuro em Tuas mãos. Não queremos mais sobreviver, queremos viver a fonte de água viva em Ti. Pai amado, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos sempre, toda manhã, toda tarde, toda noite, agora na Tua presença também, reconhecendo que muitas vezes bebemos de poços errados, bebemos de relacionamentos, de expectativas humanas, de promessas vazias, de sistemas que prometem prazer, sucesso e alívio rápido, mas que não matam a sede da alma. Hoje, Senhor, queremos confessar que só o Senhor tem a água viva. Toca a nossa história antes de qualquer milagre. Cura a raiz, Senhor, da nossa sede, para que não voltemos ao mesmo poço amanhã. Assim, Senhor, que nós lhe pedimos, para que o Senhor nos ensine a entender que o Teu maior interesse não é nos impressionar, Senhor, com milagres, mas nos transformar por dentro, Senhor. Trabalhe o nosso caráter, a nossa mente, as nossas emoções e a nossa história. Não queremos apenas respostas rápidas, queremos relacionamento verdadeiro. Passa pela nossa história, Senhor. Mesmo que doa, mesmo que confronte, mesmo que revele verdades escondidas, isso é em nome de Jesus que nós pedimos, Senhor. Senhor Jesus, o Cristo, Deus que se encarnou, como fizeste com a mulher samaritana, ensina-nos a lidar com a verdade sem condenação. Revela-nos quem somos, sem nos destruir. Mostra-nos nossos erros sem nos humilhar. E que a Tua voz, organize a nossa narrativa interna, trazendo cura, dignidade e restauração. E que a verdade não nos afaste do Senhor, mas nos aproxime ainda mais, ó Pai amado. Ó Deus Espírito Santo. Pede assim, Senhor. Revele hoje quais são as fontes erradas das quais temos bebido, aonde temos buscado aceitação, aonde temos buscado identidade, aonde temos buscado alívio. Fecha, Senhor, as fontes contaminadas e abre em nós a fonte da vida eterna. Que a nossa sede mude, que o nosso desejo sejam realizados e realinhados, e que o nosso coração encontre descanso no Senhor. Porque em Cristo Jesus é que nós cremos. Pai, livra-nos de uma fé dependente apenas do extraordinário. Ensina-nos a caminhar contigo no ordinário da vida, no silêncio, na espera, no processo. E que a nossa fé, Senhor, não seja movida por sinais, mas sustentada, Pai. Sustentada pela Tua presença. Mesmo quando não houver milagres visíveis. Que continuemos firmes, confiantes e rendidos, Senhor. Senhor, visita agora as áreas emocionais, feridas da nossa vida.
Onde houve rejeição, ó Pai, abandono, traição, frustrações ou perdas profundas. Entra com a tua presença, Senhor. Não queremos apenas esquecer o passado, queremos ser curados dele. Toca a nossa história para que ela não nos controle mais, Senhor. Pai amado, quebra hoje ciclos repetitivos em nossas vidas, ciclos de erro, de escolhas erradas, relacionamentos destrutivos, de recaídas espirituais. Mostra-nos o padrão oculto por trás da repetição. Cura a raiz, ó Pai, para que o fruto mude. Declaramos, Senhor, sim, declaramos, Senhor, que não viveremos mais voltando aos mesmos poços, porque nós cremos na transformação, como houve com a mulher de Samaria, Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, pedimos proteção contra as primeira e segunda camadas dos principados e potestades desse mundo macabro, tenebroso e organizado. Livra-nos dos sistemas espirituais, emocionais e sociais que aprisionam, confundem e nos adoece a alma, Senhor. Conduz-nos, Senhor, à última camada celestial, aonde há luz, aonde existe verdade, paz e comunhão com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, o Espírito Santo renova nossa mente, retira pensamento distorcido, mentiras que acreditamos, sobre nós mesmos, culpas antigas e condenações internas. Substitui, ó Deus, tudo isso pela verdade do Evangelho. Que pensemos como Cristo pensa, que vejamos a vida como Cristo vê. É em nome de Jesus Cristo que nós cremos, Senhor. Assim, Jesus, o Messias, o Emanuel, o Deus, o Príncipe da Paz. Muitos de nós estamos cansados, sobrecarregados, exaustos por dentro. Tentamos ser fortes sozinhos, mas hoje descansamos no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, o ritmo da graça. Acalma o coração, regula o corpo, tranquiliza a mente. E que a tua paz governe nossas emoções, Senhor. Pai, dá-nos humildade para aceitar o processo. Nem tudo será resolvido hoje, nem tudo mudará de uma vez. Ensina-nos, ó Pai, a caminhar passos a passos contigo. Que não fujamos da transformação. A profunda só porque ela é lenta, Senhor. Que não fujamos da transformação profunda só porque ela é lenta. Preferimos ser inteiros a ser rápidos. Assim nós cremos, Senhor. Senhor, queremos te conhecer não como ideia, mas como pessoa viva. Ensina-nos a amar Jesus como o amigo fiel, conselheiro presente e libertador constante. E que a nossa fé não seja religiosa, mas relacional. Caminha conosco todos os dias, Senhor. Esse é o nosso desejo, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Pai amado, colocamos diante de Ti o nosso passado. Nada está escondido de Ti. Onde houve vergonha, culpa e medo, Senhor. Traz redenção, Pai. Que o passado não nos define mais. Que sejamos livres para viver o presente e o futuro no Teu propósito. Porque é em nome de Jesus que nós temos cura. Assim que o Deus Espírito Santo afina nossa sensibilidade espirituais. Que possamos ouvir a Tua voz, discernir o Teu agir e perceber quando estamos nos afastando da fonte verdadeira. Guarda-nos do engano sutil e da religiosidade vazia. Senhor, cura também as nossas relações sociais. Onde há isolamento, cria comunhão, Senhor. Onde há preconceito, cria compaixão. Onde há exclusão, cria acolhimento. Que sejamos instrumento de restauração, assim como o Teu Filho amado foi em Samaria, Senhor. Pai, ensina-nos a obedecer, não por medo, mas por amor. Que nossas escolhas sejam frutos de um coração transformado, e não de pressão religiosa. Que a obediência flua da intimidade com o Senhor. Assim, ó Pai amado, nós cremos na transformação. Senhor, hoje entregamos tudo, mente, corpo, emoções, desejo, planos e sonhos. Nada queremos esconder de Ti. Então, ó Pai amado, toca a nossa história inteira e sejamos Teus por completo, Senhor. Gera em nós uma fé madura, uma fé que confia mesmo sem sinais, uma fé que permanece mesmo sem resposta imediata, uma fé que descansa na Tua sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, é que nós pedimos todos os dias. E que o Deus Espírito Santo reveste-nos com a Tua presença, guarda-nos do mal, do engano e da queda. Que sejamos protegidos, guiados e fortalecidos pela Tua ação constante em nós, Senhor. Escolhemos caminhar com Jesus, o Cristo, nosso Salvador, o único a ser adorado e prostrado. Não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. E que o nosso maior milagre seja sermos transformados à Tua imagem. E que a nossa sede encontre descanso no Senhor para sempre. Em Teu nome nós oramos, Senhor, porque nós cremos nesse Deus tão maravilhoso que é o Senhor. Por isso aqui estamos, Senhor, orando e pedindo. Assim, Senhor, estamos aqui, Senhor, orando, Pai, orando e pedindo. Ó, Senhor, como é bom estar na Tua presença. Cure as nossas enfermidades. Senhor, cure as nossas enfermidades. As nossas enfermidades de inferioridade, as enfermidades do passado, as nossas enfermidades, tudo que fere ao Teu reino, Senhor. Pai Santo, assim lhe pedimos, Senhor. Oh, Deus, como é bom estar na Tua presença. E nós cremos nessa cura que está acontecendo agora. Não apenas as do corpo, mas aquelas que ninguém vê. Cura, Senhor, as enfermidades da inferioridade. As vozes antigas que disseram que não éramos suficientes. As marcas deixadas por rejeições, abandonos e comparações. Oh, Jesus, Cristo, o Deus encarnado. Cura a enfermidade do passado, as memórias que ainda doem, as histórias que continuam sangrando em silêncio, os erros que carregamos como identidade e não como algo que já foi perdoado. Ó Deus Espírito Santo, visita agora os lugares feridos da nossa alma. Toca tudo aquilo que fere, Senhor. O Teu reino dentro de nós. Orgulho disfarçado, culpa escondido, medo travestido de controle, religiosidade sem vida. Pai amado, nós entregamos hoje tudo que nos afasta da verdade, tudo que contamina a fonte, tudo que nos faz voltar ao poço. Cura-nos por inteiro, Senhor. Restaura o que foi quebrado, purifica o que foi misturado, fortalece o que estava fraco.
Que o teu reino seja estabelecido em nós, não apenas em palavra, mas em caráter, em atitude, em vida transformada, Senhor. Nós recebemos, Senhor, assim, ó Pai, recebemos essa cura em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e para a glória do teu reino. Senhor Deus, Pai amado, assim, Senhor, pedimos que a tua verdade entre no nosso coração sem nos destruir. Revele o que precisar ser revelado, mas envolve essa verdade com graça, misericórdia e amor. E que a verdade não nos leve à culpa, mas ao arrependimento e à liberdade, Senhor. Pai, ensina-nos a permanecer contigo, mesmo quando não vemos resultados imediatos. E que a nossa fé não dependa de milagres visíveis, Senhor, mas da certeza do que o Senhor caminha conosco. Mesmo, Deus, mesmo quando tudo parece silencioso, e que saibamos que o Senhor continua trabalhando, Senhor, Pai Todo-Poderoso. Livra-nos de uma fé fria, mecânica e religiosa, Senhor. Não queremos apenas cumprir rituais, queremos te conhecer de verdade e que a nossa fé seja viva, relacional e transformadora. Porque o Senhor é o pão da vida. Sabemos, Senhor, que o Senhor é o pão da vida, ó Pai. Por isso nós oramos e pedimos e conversamos em intimidade com o Senhor. E também o Senhor é a água que sacia a nossa sede, Pai amado. Coloca-nos diante de Ti, Senhor, os nossos relacionamentos, onde buscamos preencher vazios com pessoas, traz cura. Onde houver dependência emocional, traz liberdade. Liberdade e libertação, Senhor. Que aprendamos a amar sem idolatrar e a caminhar contigo acima de tudo. Pai, toca hoje as memórias que ainda doem, situações que tentamos esquecer, mas continua nos ferindo. Entra nessas lembranças com a tua luz e traz cura, cura completa. Que o passado não controle mais o nosso presente, e que nós venhamos ter cura, Senhor, cura. E assim, ó Deus, pedimos que nos proteja do mal, assim como Jesus orou por nós. Guarda nossa mente, nosso coração, nosso espírito. Reveste-nos, ó Deus, com a presença do Espírito, ó Pai, do Espírito Santo, para que não sejamos enganados e nem desviados, Senhor. Ó Pai, como é bom. Estamos aqui, Senhor. O Senhor é o pão da vida. É por isso, ó Pai, que nós oramos, pedimos e conversamos contigo em intimidade. Não falamos como estranhos, falamos como filhos. Não nos aproximamos por mérito. Nós nos aproximamos, Senhor, por amor. Que Jesus, o Cristo, Tu és o pão que sustenta a nossa caminhada. Quando faltam força, o Senhor é o sustento. Quando falta direção, o Senhor és o caminho. Quando a alma enfraquece, o Senhor és vida. E Tu também és o Senhor. A água que sacia a nossa sede. Não uma água momentânea, mas a água viva que permanece. Ó Deus, Espírito Santo, ensina-nos a buscar diariamente esse pão que vem do céu e essa água que jorra para a vida eterna. Que nunca mais tentemos matar a sede em poços rachados, ó Pai. Que nunca mais tentemos nos alimentar do que não vem do Teu reino. Queremos viver da Tua presença. Queremos descansar na Tua verdade. Queremos caminhar sustentados pelo Senhor. Recebe, Senhor, essa oração simples, essa conversa íntima, esse coração aberto. Nós cremos, Senhor, nós recebemos e nós permanecemos em Deus Pai, em Jesus Cristo, o Deus encarnado e o Deus Espírito Santo. Assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, amém, amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Então, meu querido, minha querida, no seu online presencial, irmão carnal, cunhada, sobrinha, primos, primas, tias, tios, minha amiga, meu amigo, diaconisa, diáconos, pastores, pastoras, ao nos despedirmos desse momento de meditação na palavra de Deus, leve com você, não palavra solta, mas uma presença viva. Se ao longo deste caminho, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você se reconheceu no poço, na cacimba de paredes rachadas, na água turva que nunca sacia, saiba, você não está sozinho. Deus Pai caminha à frente a sua história, restaurando o que foi quebrado, reorganizando o que estava confuso e curando o que foi ferido. O Deus Jesus Cristo caminha ao seu lado, como amigo fiel. Jesus Cristo caminha ao seu lado como libertador. Jesus Cristo caminha ao seu lado como pão que sustenta e água que sacia. O Deus Espírito Santo caminha dentro de você, como consolador, orientador. O Deus Espírito Santo caminha dentro de você como fonte que jorra vida nova todos os dias. E que ao sair desse momento, você não volte ao mesmo poço. Que os seus passos sejam guiados pela verdade. Que sua sede encontre descanso. E que a sua alma encontre morada. E quando o dia for difícil, lembre-se, a fonte não está longe. Ela habita em você. Vá em paz, vá fortalecido, vá guardando pela Trindade. E que a graça de Deus, Pai, o amor do Deus Jesus o Cristo e a doce presença do Deus Espírito Santo esteja com você hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Esteja com a sua família, com a sua esposa, com as suas filhas, com os seus parentes e em toda a sua caminhada. Amém? Amém.